Olá, que a paz esteja com você. Hoje, vamos mergulhar na história fascinante de um dos discípulos mais singulares de Jesus. Um homem cuja principal característica o tornou inesquecível a sinceridade. Estamos falando de Natanael, também conhecido por muitos estudiosos como Bartolomeu. Ele foi um dos 12 apóstolos, mas o que o torna tão especial é que o próprio Jesus o descreveu de uma maneira única. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Já imaginou ouvir um elogio desses do Filho de Deus? Essa frase poderosa resume quem era Natanael. Um homem transparente, autêntico e com um coração puro, profundamente sensível à verdade. Sua jornada começa na pequena e tranquila cidade de Caná da Galileia. O mesmo lugar onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Natanael cresceu ali, em meio a vinhas e colinas, na simplicidade da vida galileia. Seu povo era humilde, mas dentro dele ardia uma chama diferente. Um desejo profundo de compreender as Escrituras e viver segundo a vontade de Deus. Desde jovem, ele demonstrava uma inteligência espiritual rara. Adorava estudar os textos sagrados e refletir sobre as promessas do Messias que libertaria Israel. E ele tinha um dom especial: o discernimento. Natanael era alguém que sabia observar o coração das pessoas, que percebia a verdade por trás das palavras e não aceitava o que não parecia genuíno. Esse dom o tornava respeitado. Ele não era impulsivo nem agressivo, mas era honesto. Sua sinceridade não era dura, mas era firme. Ele não fingia acreditar em algo só para agradar. Ele buscava a verdade com toda a alma. E foi exatamente essa característica que marcou seu primeiro e inesquecível encontro com Jesus. Um dia, essa busca sincera o levou ao momento que mudaria tudo. Seu amigo Filipe, também da Galileia, chegou correndo, cheio de entusiasmo, com uma notícia que faria o coração de Natanael estremecer. Ele disse: "Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e sobre quem os profetas falaram. Jesus de Nazaré." A reação de Natanael foi de uma sinceridade quase brutal. Ele respondeu com certo ceticismo: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Essa frase não era arrogância, era a expressão pura de sua honestidade. Naquela época, Nazaré era uma vila pequena, quase insignificante, e Natanael, em sua busca pela verdade, não queria se deixar levar por falsas esperanças. Mas Filipe, conhecendo o coração de seu amigo, não tentou discutir. Ele deu uma resposta simples e poderosa: "Venha e veja." Esse convite é um dos mais fortes do Evangelho. Filipe não usou argumentos. Ele chamou Natanael para uma experiência pessoal. E Natanael, com seu coração sincero e sempre disposto a aprender, foi quando Jesus o viu se aproximando, antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Declarou com alegria: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade." Natanael ficou completamente surpreso. Como aquele homem, que ele nunca tinha visto, o conhecia tão profundamente? Ele perguntou: "De onde me conheces?" E a resposta de Jesus foi ainda mais reveladora: "Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira." A figueira era um lugar comum para oração e meditação nas Escrituras. Muitos teólogos acreditam que Natanael estava ali, em seu momento de intimidade com Deus, refletindo justamente sobre a vinda do Messias. Em outras palavras, Jesus não viu apenas o corpo de Natanael sob a árvore, ele viu seu coração, sua busca sincera, suas orações secretas. Nesse exato momento, toda a desconfiança de Natanael se desfez. Ele compreendeu. Aquele não era um homem comum. Com os olhos cheios de lágrimas e o coração transbordando de fé, ele fez sua grande confissão: "Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel." Ali, debaixo do olhar amoroso de Cristo, começava uma das mais lindas amizades espirituais da história. Ao lado de Jesus, Natanael se tornou um discípulo fiel, sensível e profundamente comprometido. Seu maior talento era a integridade. Ele era alguém que não negociava seus valores, um porto seguro de honestidade no meio do grupo. Sua presença era um bálsamo para os outros discípulos, especialmente em momentos de dúvida ou tensão. Quando os ânimos se exaltavam,
Natanael, com sua calma e fé sólida, trazia equilíbrio. Sua fé não era barulhenta, mas era inabalável. Ele também possuía uma grande habilidade para ensinar. Por conhecer profundamente as Escrituras e ter um raciocínio espiritual aguçado, ele conseguia traduzir os ensinamentos de Jesus para o povo simples da Galileia, tornando o que parecia complexo em algo acessível e tocante. Seu coração, alegre e acolhedor, naturalmente, aproximava as pessoas. Natanael contribuía com seu talento de análise e discernimento. Ele observava, aprendia e aconselhava. Muitos relatos indicam que era um homem de paz, que evitava conflitos e sempre encorajava seus irmãos na fé durante sua caminhada com Jesus. Natanael testemunhou milagres, ouviu parábolas e viu a transformação de inúmeras vidas. Ele viu o amor de Cristo curar doentes, perdoar pecadores e dar esperança aos desesperados. E cada experiência o moldava ainda mais, fortalecendo sua convicção e seu amor pelo Mestre. Mas, como todo discípulo, Natanael enfrentou a prova mais difícil de sua vida, o choque da cruz. Quando Jesus foi preso, julgado e crucificado. Seu coração sincero sentiu a dor cortante de ver o Mestre ser tratado com tanta injustiça. Ele acreditava, ele sabia quem Jesus era, mas a brutalidade da cruz foi uma prova devastadora. Aquele que ele confessara ser o Filho de Deus, agora estava pendurado em uma cruz romana, como um criminoso. Aquele que era a própria verdade, estava sendo humilhado. Natanael chorou. Ele deve ter se lembrado daquele primeiro dia, do olhar de Jesus, da promessa. Tudo parecia perdido. A escuridão daquele momento parecia ter engolido toda a esperança. No entanto, um coração sincero, como o de Natanael, não permanece na dúvida por muito tempo. A sinceridade busca a verdade, mesmo na dor. E quando a notícia da ressurreição chegou, a fé de Natanael renasceu de forma explosiva. Ele foi um dos que se alegraram com lágrimas nos olhos ao ver o Senhor vivo novamente. Aquela alegria pura e verdadeira devolveu sua força e transformou sua dor em propósito. Agora, não havia mais medo. A missão estava apenas começando. Após a ascensão de Jesus, Natanael não se escondeu. Pelo contrário, ele usou todos os seus talentos e sua fé renovada para cumprir o chamado que havia recebido. Ele se tornou um missionário incansável, viajando por diversas regiões para levar o Evangelho. Tradições antigas e respeitadas dizem que Natanael pregou na Índia, na Mesopotâmia, na Pérsia e principalmente na Armênia. Aonde quer que fosse, ele não levava apenas a mensagem de Cristo. Ele levava a essência de quem Jesus era: sinceridade, alegria e um amor que transforma. Seu dom de ensinar ajudava as pessoas a compreender a profundidade da fé cristã. Ele falava com ternura e convicção, e era impossível ouvir sem sentir o coração aquecido pela verdade do Evangelho. Mas sua missão não foi fácil. Ele também tinha o talento da coragem. Mesmo diante de perseguições brutais, ele nunca negou o nome de Jesus. Ele sabia, com cada fibra do seu ser, que a verdade que ele pregava valia mais do que sua própria vida. E foi essa coragem, essa lealdade inabalável que o levou ao seu testemunho final. A vida de Natanael culminou em um testemunho de fé e coragem suprema. Ele morreu por amor a Cristo. A tradição cristã mais forte afirma que ele foi martirizado na Armênia, onde seu trabalho de evangelização estava gerando muitos frutos e, consequentemente, incomodando as autoridades locais. Os relatos, embora variem em detalhes, concordam sobre a brutalidade de seu fim. Disse que ele foi esfolado vivo e depois decapitado por se recusar a abandonar sua fé e a adorar ídolos. Um fim terrível, mas glorioso aos olhos de Deus, porque Natanael não morreu derrotado. Ele morreu fiel. Seu coração sincero, aquele que Jesus elogiou no início, permaneceu intacto e puro até o último suspiro. Ele entregou sua vida com a alegria de quem sabe que está indo para casa, para encontrar novamente o Senhor que o viu debaixo da figueira e o chamou para a eternidade. O legado de Natanael é profundo e inspirador. Ele nos ensina que a sinceridade é um tesouro espiritual. Sua história é a prova de que Deus não procura pessoas perfeitas,
mas corações honestos. Natanael não começou acreditando cegamente. Ele começou buscando, questionando, querendo ver por si mesmo. E essa busca sincera fez toda a diferença. Ele nos mostra que Deus ama aqueles que não fingem ter fé, mas que a desejam de verdade. Natanael usou seus talentos para construir pontes, ensinar, consolar e levar esperança. Ele foi um discípulo da alegria, da fé madura e da entrega total. Hoje, ele é lembrado como um exemplo de pureza de coração, coragem inabalável e amor profundo. Um homem que saiu da sombra de uma figueira para brilhar para sempre na luz da eternidade. Um verdadeiro e inesquecível discípulo de Jesus. Obrigado por assistir. Se você se sentiu inspirado pela história de Natanael, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de fé que transformam. Até a próxima!